Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta ao nosso podcast Líder Sem Capa. Mais uma vez, mais uma noite aqui conversando com um grande amigo. Eu estou pensando em mudar de ser líder sem capa para ser algo kartismo e etc., porque eu ando falando com muitos pilotos. Mas, claro, eu que sou envolvido nesse mundo de automobilismo há tanto tempo, tenho muitos amigos no meio, e eu trouxe hoje um amigo, né, que eu formei lá no Rio Grande do Sul, um dos grandes amigos que eu formei lá no Rio Grande do Sul, gaúcho, cara, gente boa demais, administra um dos grupos de kart lá em Porto Alegre. Meu amigo Bernardo Nader, piloto, empresário, empreendedor. Vamos bater um papo aqui hoje sobre investimentos, dinheiro. Quem é empreendedor e tem startup não pode perder esse capítulo do podcast. Ber, seja bem-vindo. O stage é teu. Aproveita aí para te apresentar, falar quem é você, da onde você veio, o que você faz. E é isso, meu amigo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Pô, que abertura aí, Leandro. Quase que fico sem palavras. Cara, é um prazer desde o primeiro momento. Acho que antes de tu terminar a frase, né? O que tu acha? Eu já estava dizendo sim, né? Como a gente já compartilhou, cara, é uma barreira, é um desafio que eu já tinha desenhado e não tinha encaixado ainda, mas era um desafio participar de um primeiro podcast, né? Fico muito feliz que tu tenha enxergado, né, a partir das nossas conversas, uma possibilidade de gerar um conteúdo legal, né? E, cara, vamos lá, vamos bater esse papo. Espero que a gente supere a expectativa e já, cara, já que o negócio é venda, já vamos começar com uma meta. O nosso podcast vai ser o mais assistido desse canal aí até hoje. Ah, com certeza. Vamos divulgar para a gente ter bastante engajamento aqui. Mas, Bora. Ber, vamos lá, cara. Vamos falar um pouquinho assim. Quem é Bernardo hoje? Assim, o que tu faz? Qual que é a tua responsabilidade? Como que você chegou aí na IC Investimentos? Vamos lá. Bom, cara, eu sou de formação, né? Eu sou um formado em educação física, já tenho aí quase 15 anos, né? E, cara, sempre fui muito bom, modéstia à parte, né? Mas sempre fui um inconformado constante, assim, né? Sempre querendo algo a mais, sempre querendo uma expansão, um próximo nível, até que chega um momento que você não tem mais para onde crescer, né? Então, mas vamos lá, vamos falar um pouco de hoje, assim, né? Cara, minha apresentação clichê hoje é assim, cara, eu sou um discípulo amado de Jesus, né? Em constante evolução e aprendizado. Sou casado com a Raíssa, tenho 34 anos, né? Então, aí são 14 anos mais ou menos de formado já na educação física. São aí, vamos aí para quase 6 anos já de operação no mercado financeiro, né? E empreendedorismo de fato na veia, né? Porque lá na época de personal trainer já era o empreendedorismo, né? Mas é um pouco diferente, assim, né? E aí hoje eu sou um dos sócios aqui da IC, né? IC Investimentos e Consórcios, que é uma empresa que hoje tem 24 bandeiras aqui nas representações, né? Inclusive, um dos meus papéis hoje é cuidar da expansão. Então, quando se tem uma nova possibilidade no mercado, uma nova bandeira, um novo produto, sou eu que vou atrás e trago, né, para os sócios avaliarem junto e a gente decidir se a gente abraça, se botamos no nosso guarda-chuva ou não, né? A IC, cara, a IC é uma empresa hoje que trabalha com 10 bancos, 12 administradoras e mais 2 fundos de investimento, né? Então, hoje o nosso viés primário, assim, né, principal, ele é o consórcio. Então, hoje a gente trabalha muito forte a questão do consórcio, principalmente na área rural, né? Num segundo, dizer assim, numa segunda posição, se for criar um gráfico na questão do imóvel urbano, e uma terceira seria a questão do capital de giro, né? E hoje a gente tem aqui, cara, talvez eu me erre a conta, porque segunda-feira agora entraram mais 2, mas eu acho que são 16 agora, velho. Essa coisa boa. Então o negócio está crescendo meio tá mais rápido do que a gente consegue memorizar, assim. Não, e há pouco a gente estava fazendo o nosso esquenta aqui, você ainda trouxe um guri que saiu, né, de um restaurante de vender prato feito, né?
para estar aí junto contigo, já trabalhando e vendendo bem, né? Mas, cara, você trouxe uma coisa muito legal aqui que me marcou, né? Que é a questão do inconformismo, né? Eu, inconformado aqui, eu pivotei minha carreira de educador físico para algo que não tem nada a ver, que é o mercado financeiro. Cara, que transição, hein, Bernardo? Cara, vamos lá, né? Meu primeiro contato, assim, com a. Te confesso, primeiro vou te trazer até a dor que me levou a ter esse primeiro contato, tá? Como eu disse, tá, cara, eu não tenho, eu não tenho preocupação, assim, com a modéstia, porque eu sei que enquanto educador físico eu era muito bom, entendeu? Meu conhecimento técnico, prático, aplicabilidade, a minha dinâmica de aula, de ministrar as aulas e coisas, sempre foi muito boa e eu, cara, sou muito grato, tive muito sucesso, tá? E aí, cara, aconteceu o quê, tá? Cara, eu sou muito bom de papo, né? Então, pô, a gente já se conhece do cara, já teve outros momentos aí que a gente teve junto também. Você sabe, cara, a conversa rola, eu entro no papo, eu já quero saber o que que tu faz, como é que teu negócio funciona, enfim. E, cara, num determinado momento, por essa não é inconformação a palavra, né? Não existe isso, mas por essa insatisfação, né? Cômodo, né? Cara, um incômodo que gerava assim, ó, pô, eu tava na academia, eu era o cara que tava ali passando treino pro pessoal, e aí, pô, ali tinha gerente de banco, tinha dono de clínica odontológica, tinha empresário, tinha investidor, e, cara, eu não tinha acesso a essa roda de conversa, sabe? Na época, pô, eu lembro que a gente tá falando aí, cara, eu me formei em 2011, a gente tá falando ali, cara, estouro do Bitcoin, sabe? Muita coisa acontecendo no mercado, e os caras falando disso, e eu não tinha acesso nessas rodas, sabe? E aí eu disse, cara, eu preciso conseguir conversar com esses caras, velho, porque senão eu nunca vou sair do cara B pro cara A, pro cara AA, pro cara A mais, sabe? E, cara, apareceu lá um aluno, né, na academia na época, que era professor da parte de economia da PUC, e o cara tinha uns cursos lá, tipo uma faculdade de finanças pessoais gratuita, assim, na PUC. E, cara, batendo papo com ele, ele disse, pá, meu, por que tu não vai lá? Quer aprender sobre investimentos e tal? Vai lá. E, cara, eu, educador físico, me vejo uma semana ou duas depois de ir lá, uns 4, 5 encontros, assim. Cara, meu, tu tá falando super bem do negócio, tá super bem pro teu perfil, a gente vai ter uma reportagem na RBS, tu quer aparecer? Ah, como assim, velho? Cara, tô eu no Jornal do Almoço um certo dia falando sobre o que eu aprendi sobre finanças pessoais, velho. E, cara, e aí a sopa de letrinha, né, ela começou a ficar desembaralhada para mim. Pô, CDI, LCI, na época era muito comum as letras de crédito do Tesouro, né, LCI, LCA, CDI, CDB, coisa, estava tudo muito começando lá para 2013, 14, né? E, cara, eu sempre fui muito. Eu aprendo as coisas muito rápido, assim, eu pego muito rápido as coisas, principalmente na fala, na prática, meio autodidata, assim, eu diria, né? Uhum. E, cara, aquilo ali, pô, meu, aquilo ali virou uma chave e eu voltei e eu consegui entrar nas rodas desses caras conversando, porque daí eu aprendi a lidar com a linguagem deles, né? Então, eu comecei, aí isso aí começa a gerar um certo incômodo com a questão da educação física, entendeu? Porque daí, cara, aí você começa a botar para, assim, cara, pô, tem gente que não trabalha não desmerecendo, né? Lógico, mas, cara, não busca algo a mais, porque aquilo ali tá bom, porque aquilo ali, cara, é suficiente, porque aquilo ali o cara, meu, cheguei no meu auge, tô cheio minha agenda tá cheia e tal. Mas e aí, velho, quando vender a hora não vai mais ser suficiente? Como é que você vai fazer para você ganhar mais? Como é que você vai fazer para você construir um patrimônio? Como é que você vai crescer? Entendeu? E, cara, quando você vende a hora, você tem um limite, que é 24. Você tem que tirar isso. 4, 5 para dormir, vamos dizer assim, no mínimo dos mínimos para você existir, né? Tem que almoçar, você tem que ter a sua vida pessoal também. Tudo de fotossíntese não vai parar em pé, né, cara? Então vamos lá. Não tem como. Não tem como. Você vai esbarrar, você vai chegar numa barreira, né? Chega no limite. Cara, eu cheguei nessa barreira muito rápido, assim, com cerca de 3 para 4 anos de atividade profissional, eu já estava no hype, assim, né? Eu fui o primeiro personal trainer no Rio Grande do Sul, que você botava personal trainer em Porto Alegre e aparecia meu nome no Google, Aí, entendeu? Então, pô, eu já trabalhava algo diferente, assim, desde essa época. Os caras, meu, tu é louco, tu quer fazer essas coisas? Cara, uma hora isso aqui vai dar resultado. E deu, velho, deu, era uma referência muito forte, assim, né?
Cara, e aí, ali por 2017, assim, eu te confesso que eu tinha atingido uma situação um pouco confortável. Eu já estava em alguns treinamentos até de virar gestor. Na época eu trabalhava na Smart Fit, né, a maior academia da América Latina, hoje que eu acho que é a terceira ou quarta maior do mundo. E eu já, cara, estava pronto para virar gestor e tal, e, cara, fui demitido. 7 anos já de academia, e aí, cara, eu já era dono da academia, né? E, cara, fui demitido. E aí, cara, fui demitido e eu disse, meu, o que que eu vou fazer agora? Nessa época eu tava começando a entrar no kart. Cara, uma ou duas dessas me deu uma louca e eu disse, velho, essa galera do kart derrete um dinheiro, eu pensava assim, né? Eu disse, pô, a galera vai lá e corre 5, 6 baterias no dia, eu junto dinheiro o mês inteiro para lá correr uma. Eu disse, cara, tem alguma coisa errada, esses caras gastam dinheiro que eu não tô vendo, né? E, meu, vou comprar um drone e vou começar a filmar e tirar foto desses loucos que gastam dinheiro lá, vou vender as fotos pros caras, tá tudo certo, vai virar minha profissão. Na época, a galera não via drone ainda, né? Não era uma coisa assim. Não era comum, era super. Não. E, cara, eu lembro que o drone que a gente tinha, né? Isso aí virou empresa, depois tudo mais, né? Era aqueles grandes, branco, aquele com os pezinhos, era um troço pesado, né? Cara, e eu conhecia nessa época, né? Uma pessoa que treinava lá comigo, que era minha aluna, era a Karine, né? Que é hoje a esposa do Eduardo. E eu já acompanhando, por dois fatores, assim, né? Um amigo meu de uma clínica odontológica, que é Leandro também, teu xará, que hoje mora em Floripa, havia feito trabalho com o Eduardo de coach na empresa dele para trabalhar a parte comercial e falava super bem. Então eu já conhecia mais ou menos através dele. E também a Karine começou a namorar o Eduardo. E aí, acompanhando a Karine, a gente sempre se deu muito bem, assim, eu disse, cara, 2 canais chegaram na mesma pessoa. Cara, eu saio meio perdido, né? Pô, 7 anos, tinha saído, era meu primeiro emprego pós-faculdade, coisa, e eu disse, cara, preciso saber qual é o rumo da minha vida, né? Uhum. E aí, eu sem dinheiro, sem nada, eu resolvi contratar o Eduardo, daí conheci ele, né? Tomamos um café e tal, e eu disse, cara, eu tô com uma ideia que é essa. Ele disse, cara, é um projeto que eu compro a ideia, eu quero fazer isso aí contigo, vamos lá. E aí, na época, eu contratei ele como coach, e a gente começou a trabalhar. Cara, eu vou pro Velopark acho que uma quarta-feira de tarde, terça-feira de tarde, uma coisa assim, para treinar. Voo, não pilotagem. Não era exatamente pilotagem do kart, vamos dizer. Cara, bato o drone numas árvores lá na subida da reta da 1500, o drone cai dentro de um açude. Ai, meu Deus. Cara, a empresa nem começou, já estava com prejuízo de Já mil. estava prejuízo. Cara, eu lembro que naquele dia, eu já estava com a Raíssa nessa época, né? Eu lembro que naquele dia, cara, aquele dia foi forte. Aquele dia eu cheguei em casa, assim, e, cara, desandei chorando, 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 e ela me olhava e disse, o que que eu fui? Eu só chorava, não conseguia nem falar, velho. Eu disse, isso eu não aguento mais. Tipo, pô, faço tudo, tá tudo pronto para evoluir, sou demitido. Tenho uma ideia, construo o negócio, vou lá, pô, preciso me preparar para fazer o negócio bem. Pum, cai dentro d'água, velho. Tinha que cair na grama, tinha que cair, pô, tem um açude de 10 metros lá, tinha que cair lá. E eu disse, não, cara, não é possível, não é possível, não é possível. Cara, resumo, bom, arrumamos o drone, botamos para funcionar, fizemos vários trabalhos e através até dessa mentoria, desse trabalho de coach com o Eduardo, a gente olha para o mercado imobiliário. E aí a gente começa a ver que, cara, o mercado imobiliário, inclusive até hoje, né, o trabalho de imagem é muito ruim. É ruim. Muito ruim. E aí, cara, a gente começa a fazer um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, umas parcerias com os corretores e tal. E, cara, estafou muito rápido. E aí o Eduardo disse, cara, só tem um jeito, velho. Tu vai ter que construir relacionamento em Canoas. Porque eu morava em Porto Alegre. Então, em Porto Alegre eu conhecia muita gente. Mas, cara, tu vai ter que construir relacionamento em Canoas. Volta pro mercado de trabalho, nas academias, para te construir network. E eu disse, tá, beleza. Voltei para academia, né? Acabei entrando na melhor academia na época, estava abrindo em Canoas, né? Entrei. Cara, trabalhei 1 ano e pouco, pandemia. Beleza. Fecha tudo, fico 2 meses ali em casa, né? Quando fechou tudo, volto da pandemia, metade das pessoas foi embora, inclusive eu. Aí eu disse, velho, vai ter que ter uma saída, né? E nisso o Eduardo, cara, eu e o Eduardo, a gente acabou se tornando muito amigo. Nesse meio tempo, a Karine engravida.
né? Nasce a Duda, que é a Maria Eduarda, né? E as meninas também, a Raíssa e a Karine, se dão muito bem. Cara, a gente criou uma amizade fortíssima. Acabou o processo de coach e a gente continuou, né? Amigo, e churrasco, e janta, não sei o quê. E o Eduardo, ele já tinha mais ou menos saído do coach, né? E trabalhava numa empresa já com consórcio. E disse, bah, meu, esse troço dá dinheiro, esse troço dá dinheiro, esse negócio é legal. Quando eu saio da academia, ele disse, pá, cara, acho que tu pode trabalhar comigo. E, cara, numa andança lá da coisa, ele disse, cara, vou abrir a minha empresa. Aí me mandou mensagem num sábado de manhã, assim, chovendo, e disse, cara, tô em casa. Eu disse, bah, o Eduardo em casa sábado, tem alguma coisa errada, né, velho? Porque sábado ele tava trabalhando sempre, né? Cara, eu peguei o carro e fui pra casa dele. Cara, sentamos no galpão da casa dele lá, e ele disse, cara, ó, vai acontecer isso, vou fazer, porque bah, o negócio é bom, não vou mais trabalhar no coach e tal. E eu olho pra ele assim, eu disse, ô meu, quem é que vai fazer esse negócio aí contigo? Ele disse, ah, cara, por enquanto é eu e tu, bem direitinho. Um dia tu vai encontrar ele e tu pergunta, cara, como é que começou a ser? Cara, eu falei eu e tu. É bem assim com a mãozinha. E, meu, cai no mercado financeiro mal sabendo fazer conta. E aí nós tocamos pau. Esse foi o primeiro dia da IC. A IC começou com os cavaletes de madeira, que o José Bonfim, que é um grande amigo nosso, faz tudo assim, né? Faz obra e tudo. E hoje o filho dele trabalha aqui com a gente. Veio de Santa Rosa embora para cá para trabalhar com a gente. Fez uns cavaletes de madeira, Leandro. A nossa empresa começou com 2 tábuas que a gente botou em cima dos cavaletes, com uma sala que o Edu conseguiu carência de 3 meses com um amigo dele, que era, na verdade, um segundo andar, que era uma sala de um apartamento, assim. E, cara, uma semana depois, mais ou menos, um amigo dele estava se desfazendo de um box de banheiro de vidro e a gente foi lá e arrematou os boxes. E aí a versão 2.0 da nossa mesa de cavalete foi com vidro daí de box. E, cara, assim começou a ser. A ser... Cara, que história bonita, emotiva, porque envolve não só a parte profissional, como também pessoal, né, Bernardo? E passa por uma pandemia, passa por dificuldades, mas, cara, tem coisas muito ricas na tua história que eu gosto de reforçar aqui, para que o pessoal que vai ver isso aqui depois possa entender que, assim, o cara, quando decide empreender, ele vai ter altos e baixos, né? Nem tudo são flores na vida do empreendedor, e eu me solidarizo contigo, porque eu também, há 2 anos atrás, eu falei, cara, agora eu vou seguir carreira solo, vou pegar toda a minha experiência corporativa de mais de 20 anos e eu vou distribuir isso como consultor. Cara, não é fácil, né? Você não tem uma previsibilidade no início da tua empresa, você tem altos e baixos, recebe muito mais não do que sim, mas se você vê na toda a tua história, você teve dificuldades que te impulsionaram a passar por essas dificuldades, encontrar um caminho, uma solução e um novo negócio. E hoje, olha só, né? De 2 cavaletes, uma tábua, uma baita de uma empresa que vocês formaram. Depois, no final, você conta um pouquinho mais de como está a IC hoje. Mas, cara, muito orgulho de ti por tudo que você passou. E você falou muito da questão do valor, né? E do topo que alguém pode alcançar numa carreira solo, né? Realmente, quando você vende horas, você chega no topo. Não é um desmerecimento, longe disso, concordo contigo. Mas cada um tem o seu perfil, né? Então você tem um perfil mais inquieto, mais empreendedor, e você vai buscar esse risco de empreender e estar mais para frente, liderar uma empresa e buscar um crescimento contínuo. E vai ter pessoa que, cara, tá bom aqui e tá tudo certo. Acho que tem espaço no mercado para todo mundo. Para o cara que quer empreender, tomar o risco, porque tem um perfil, e para o cara que ele é mais conservador, ele quer estar ali na dele, quer ter algo mais seguro. Até dividindo contigo, né, Ber? Converso muito com meu pai, e meu pai falou assim: você é louco, tá fazendo o que você tá fazendo.
entra numa empresa que vai te pagar o salário todo mês. Você, não, pai, peraí. Esse é o teu pensamento. O teu pensamento é aqui, estabilidade. Todo mês você vai receber ali o pingadinho da empresa. Eu não, cara. Tem mês que eu não vou receber nada, mas a gente vai sustentando porque fecha um contrato aqui, fecha um contrato ali e vamos. E a coisa vai evoluindo. Mas é assim, cara. Legal, história muito legal mesmo. Ber, para a gente avançar um pouquinho, né? Claro que vocês iniciaram aí numa ideia do Eduardo, né? E eu entendo que o Eduardo já tinha mais ou menos uma carteira de clientes, já tinha ali um caminho das pedras, né? Como é que foi a estrutura para vocês iniciarem financeiramente? Porque quando uma empresa nasce, geralmente quem bota o caixa são os sócios fundadores. Cara, não tinha carteira de clientes, tá? A gente saiu do zero mesmo. Aí, ó, Aí, aí ficou mais interessante ainda. e, cara, era tudo assim, velho. Na época eu acho que eu lembro que eu tava com uma Saveiro até. Então, cara, tudo que tinha que carregar, metia pra dentro da Saveiro e vambora. A gente buscou, pô, e aí tinha uma pessoa que devia não sei o que pra ele, uma geladeira, não sei o que, 500 pila e tira o que tu tá me devendo. Cara, foi nós passeando de Porto Alegre buscar geladeira. E aí era buscar madeira, era buscar os negócios de vidro. E aí, cara, lá no Mateus, lá onde que nos cedeu lá a sala, nós alugamos, né? Mas deu essa carência lá para nós. Ele tinha umas cadeiras de escritório lá que ele não usava, daí ele nos emprestou as cadeiras. Cara, as cadeiras eram umas camas, velho. O nosso maior prazer de ficar no escritório é porque a cadeira era muito boa, velho. Era melhor que o sofá de casa, assim, ó. E cara, e aí tá. Primeiro nós começamos com umas listas frias, assim, sabe? Uns leads antigos, assim e tal. Tipo, cara, tipo vender por lista telefônica, assim, né? E, cara, precisava rodar marketing, precisava botar lead para rodar. E aí, cara, o Eduardo disse, não temos grana. E aí tem um personagem que entra na história da IC, né, que tá até hoje aí, que é o Guilherme Manfroy, tá? Que é um amigo nosso, um cara de negócios imobiliários. Ele fala que é corretor de imóveis, mas eu disse, cara, tu tá muito acima de corretor de imóveis. Então, cara, ele é um cara que cria negócio de imóvel, assim, o cara é fantástico. Cara, o Eduardo conversou com ele, na época o Eduardo era muito mais chegado nele, assim, né? E ele disse, cara, não, beleza, eu ajudo vocês e tal. E, cara, foi lá e levou em dinheiro, na época, levou R$ 2.000 para a gente pagar o boleto do Google, né, do Facebook lá para começar a rodar os leads. E, cara, conta de telefone era Claro Controle, 50 pila. Tinha um tio, era na frente de uma sinaleira, tinha um tiozinho, era inverno, né? Tinha um tiozinho que vendia bergamota todo dia na sinaleira, e de tardezinha tinha um outro tiozinho que chegava de bicicleta e vendia rapadura. Então, cara, o nosso almoço era bergamota e o nosso lanche era rapadura. E vambora, entendeu? Aí, cara, acho que rodou, sei lá, uns 2 meses mais ou menos. Aí entra a figura do Bruno. E aí o Bruno vem. O Bruno é o primeiro cara. Aqui existem dois caras da sinaleira, né? Que a gente fala. O Bruno é o primeiro, né? E aí, cara, ele já tava. Pô, já tinha rodado venda do Eduardo, já tinha rodado venda minha e tal, né? E aí a gente começou a fazer uns rodízios, assim, né? Cada dia da semana um levava o almoço e daí levava pros 13, entendeu? Então, fazia um galeto no domingo, que era no máximo galeto, né, velho? Ninguém tinha ganho pra fazer churrasco. Pô, sobrava 3 sobrecoxa ali, já levava com arroz, um troço, levava pros 13, entendeu? A gente briga com o Eduardo até hoje, né? Que, meu, chegava no dia dele, ele nos levava para comer o X daí, porque ele não tinha feito nada da boia. Mas, cara, foi sem grana, velho. Foi assim, ó. Eu lembro até hoje, cara, a primeira venda do escritório foi uma venda da administradora que é a da Caixa. Acho que foi R$ 600.000. E, cara, quando veio o comprovante boleto, assim, da cliente, cara, o Eduardo começou a se esvair chorando, se atirou na parede, assim, soluçava, e aí eu comecei a chorar junto. Tinha até alguém no escritório no dia, eu não lembro quem era, assim, nos visitando. Mas, cara, entrou assim, cara, pô, porque daí é quando você tem aquela sensação, né, Bruno? Cara, deu Consegui, certo, consegui. sabe? Só que isso aí foi quase um mês depois, né, velho? Então, pá, foi É, Deus, não é, velho. não é fácil, né, Ber? Você sabe que a gente comentou em outro momento, né? O programa.
né, a imersão no kart rental que eu criei, lancei, eu demorei mais de um ano, né, entre a ideia para ela se tornar realidade e executar foi mais um ano, né? Então, assim, quando eu fiz a primeira imersão e entreguei, realmente deu essa sensação de sucesso, felicidade e toda essa realização. Agora, isso me traz um outro ponto, Ber, que é bem importante reforçar, né? Você sabe que eu sou um cara apaixonado por propósito, por valores, que é o que me move no dia a dia. E você trouxe um ponto que para mim também é bem importante, você trouxe a questão de Deus. E aí, cara, resume para a gente, você como empreendedor, né, como líder na IC, o que que te move? Qual que é o teu propósito? O que que faz você acordar todos os dias? Claro, o dinheiro é importante, sim. Empresa foi feita para ganhar dinheiro, sim. Mas, cara, o que que te move? Cara, vamos lá. Era a minha próxima proposta para ti, né? Cara, vamos chamar Deus para essa conversa, né? Cara, e vamos lá, né? A gente passou aí por uns negócios que é difícil às vezes a gente até passar no dia a dia e lembrar, né? Porque a coisa tá tão rápida e tal, e a gente não revisita lá, né? Mas eu falo para Eduardo constantemente, assim, né? A gente troca essa ideia. Diz, cara, sempre foi Deus, velho. Só que antes a gente não sabia que era, né? Cara, Deus entra na vida da IC, assim, vou dizer, através de alguns momentos, né? Eu até não tinha voltado ainda para a IC, né? Quando a galera se aproximou da igreja e tal. E, cara, em 2000, nós estamos em 25, final de 2023, mais ou menos, metade de 2023, né? No, pegando a minha vida, né? Eu estou em São Paulo de férias lá com a família da Raíssa e a irmã dela vai na igreja lá, e todos eles, assim, muito cristãos, né? E, cara, falaram que iam na igreja, ela falou, bah, vou junto e tal, né? E eu falei, não, vou também. Ela, sabe, como assim tu vai também? Eu falei, vou também, né? Vamos lá ver o que que é. Bem assim, Tô né? aqui, já tô aqui, vamos lá. E, cara, pô, eu entro numa daquelas igrejas de parede preta, né? Cara, me encanto, velho. Me encanto, assim, porque tem um pastor lá, o Gabriel, né? Decorei o nome dele, assim. Tive a oportunidade de encontrar ele de novo agora no virada do ano que a gente tava lá e foi, pá, foi mega massa, assim. E, cara, o cara tá falando, pá, cara, as medidas de Deus, não sei o quê, porque, pô, Deus tá na Bíblia ali, é só você seguir aquele padrão. Você é uma pessoa de Deus e tal. E eu disse, cara, eu já sou isso, velho. Eu já faço bem para todo mundo, me mato para ajudar os outros, eu não passo a perna em ninguém. Eu disse, cara, eu já sou tão de Deus aí, por que que eu não sou de Deus de vez, sabe? E, cara, eu volto com. Né, nesse episódio até a gente trouxe um carro, a gente voltou de carro de São Paulo. Meu tio tinha comprado um carro lá e a gente trouxe esse carro para ele. Então, cara, 15 horas de estrada para você pensar a vida toda 50 vezes, né? E eu disse, barra, isso, mas chega lá, você acha uma igreja e tal, vamos ir e tal. E ela é mega feliz, porque, cara, nessa época a gente tá 6 anos juntos e eu não sabia nem que ela era batizada na igreja, velho. Uhum. Então, pô, a gente era um casal que tava muito longe, né? E, cara, a gente vem, aí, pô, voltamos de Caxias para cá, um monte de mudança e, cara, vamos se aproximar. E a gente começa na igreja, os meninos até se batizaram antes, assim, e tal, e eles, cara, esse negócio é bom, esse negócio é bom, e a gente começou a trabalhar as coisas com propósito. E quando eu volto para a IC, né, a gente senta lá embaixo, eu e o Eduardo, no terceiro andar, e diz, cara, a IC vai para o 2.0, vamos dizer assim, né? Que era um projeto lá que tinha como administrador, enfim. E ele disse, cara, eu preciso de mais gente. E, e eu disse, bah, cara, eu acho que o meu caminho é aqui. Ele disse, cara, nós estava lendo uma passagem bíblica, que é Eclesiastes 12, 4:12, né, que fala sobre o cordão de 3 dobras, né? E nessa época ele usou ele e o Bruno, né? E para me colocar como essa terceira dobra, eu disse, cara, a gente precisa de ti de volta e vamos dar ali com os dois pés. E aí, cara, volto para IC. Nesse dia, inclusive, o meu sogro tinha mandado essa passagem para Raíssa. E nós não tínhamos nem se falado, não sabia de nada. Então foi, cara, as coincidências que a gente fala.
Então, cara, hoje o propósito da IC, assim, para te responder, tá? A gente é uma empresa, é uma máquina de transformar a vida das pessoas, tá? Hoje a gente tem aqui duas pessoas que vendiam coisas na sinaleira, a gente tem um cara que vendia roupa pelo Mercado Livre, a gente tem uma menina que foi frentista, depois vendia seguro, essas proteção veicular, e o cara não pagava as comissões para ela. Cara, a gente tem uma menina que trabalhava em loja de shopping, de calçado, e aguentava as pessoas com chulé. Cara, a gente tem uma menina que era da cafeteria, a gente tem uma menina que vendia internet porta a porta na rua, que os meninos conheceram tirando gente de dentro d'água na enchente. A gente tem tem mãe e filha trabalhando aqui, velho. Cara, pô, tem o Jonas, que tu acabou conhecendo aqui rapidamente, né? Que trabalhava no shopping, aqui o nosso prédio é ligado no shopping de Canoas, aqui, né? Trabalhava aqui no shopping vendendo a laminuta, coisa, gerente de restaurante, guerreiragem, não tinha final de semana. Então, cara, hoje a nossa empresa ela é uma máquina de metanoia na vida das pessoas, eu diria. Então, nosso propósito é esse, cara. Cara, tu é pobre, esperto, e tu tem vontade de ganhar dinheiro, a gente tem a ferramenta para isso, entendeu? E, cara, vem dar teu show, entendeu? Aqui não tem limite, né? Você comentou a palavra teto, né? Ali no negócio de hora, cara, aqui não tem, velho. Que não tem teto. Então, aqui você pode ganhar 5, 10, 15, 20, 25 mil, como já ganharam aqui. É. Então, E pelo pouco que eu vi, a felicidade do guri, né? Todo esse propósito, todo esse valor que você, Eduardo, né, Bruno, que constituíram a empresa, trazem muito forte, né? Parabéns por isso, Ber, porque realmente é difícil. E as pessoas, por muitas vezes, elas temem falar sobre Deus, né? Só que, como você disse, né, tudo aconteceu, já era Deus, era uma questão só de realmente você entender, você internalizar isso. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou dizendo de Deus. espiritualidade, estou dizendo de Deus. E cada um tem a sua, a gente tem que respeitar da maneira como for. Vamos avançar um pouquinho, Ver, sair um pouco do pessoal e entrar num tema que, cara, você mexe com investimentos, você mexe com consórcio. A gente, o público, né, do Líder Sem Capa são empreendedores que estão começando, startups, que geralmente não têm o dinheiro, como você trouxe. Cara, vamos lá meter as coisas na Saveirinho e bota para rodar, né? Mas hoje, cara, hoje, o que a IC consegue oferecer de estrutura assim, para o cara que está começando, né? Eu chego para você e falo, Bento, cara, estou precisando de grana para alavancar meu negócio. O que você me oferece? Vamos lá. Cara, então a gente tem hoje, cara, elencando como produtos, assim, né? Consórcios de todos os tipos, para todas as utilizações, né? Bens imóveis, né? Que é tudo que é ligado a imóvel, bem imóvel, que é tudo que se mexe, né? E voa também, inclusive. Serviços, né? E, cara, até eletrônicos, né? Tem gente aqui dentro que, cara, quer trocar de celular, já comprou consórcio para meter um celular novo, velho. Entendeu? Então, o BRIC funciona, né? A gente tem também, né, os consórcios Você não tem um contemplados. nicho, é bem aberto, tem Não, consórcios de todos os tipos. a gente tem todos os produtos na prateleira, né? O nosso foco hoje é o consórcio imobiliário, seja ele para a área rural Uhum. ou para a área urbana, né? O imóvel urbano. Isso é a prateleira A. Isso, e que é o que usa para a capital de giro também, né? Uhum. Então, claro, existe a questão do veículo, dos pesados, muitas vezes, né? Mas cara, hoje é uma porcentagem bastante esmagadora, assim, em cima do imóvel. Tem a questão dos consórcios já contemplados também, né? Que é as cartas contempladas, que é um pouco mais nichado, que já envolve um valor de desembolso inicial, uma coisa muito mais específica, né? Que até daí aqui dentro do nosso organograma, quando aparece esse tipo de cliente, o pessoal traz para mim, porque eu já tenho mais bagagem, já tenho os contatos para a gente fazer esse negócio. A gente tem também daí, que é outra incumbência minha aqui, né, a questão dos fundos de investimento. Então, os fundos de investimento hoje a gente trabalha prioritariamente com o mercado de home equity, né? Então, vamos lá, respondendo a tua pergunta. Cara, tem uma empresa aqui, estou querendo apostar num negócio, enfim, cara, eu preciso de dinheiro, né?
Ou meu negócio já está rodando e eu preciso de dinheiro. Como é que eu posso fazer dinheiro sem tirar nada do bolso? Cara, hoje a gente trabalha com essa inteligência financeira, né? Onde a gente consegue converger os produtos que nós temos. Então, cara, vamos lá, toma um capital no Home Equity. Ou melhor dizendo, cara, eu preciso de uma carta contemplada para comprar um imóvel. Tá, mas aí precisa de 200 mil de entrada para uma carta contemplada de 800, por exemplo. Eu não tenho os 200, mas eu tenho renda e eu tenho um imóvel. Eu consigo usar o teu imóvel para levantar esses 200, eu uso esses 200 do banco para comprar a carta contemplada de outro banco para fazer tu ter os 800 para comprar o teu imóvel. Entendeu? Então, cara, tem faturamento, tem imóvel, a gente já sai do zero para alguma coisa, entendeu? E claro, vamos lá, pô, perfil de investidor, quer comprar um imóvel no futuro, ou está trabalhando um imóvel na planta, alguma coisa assim, aí a gente faz o trabalho em cima do consórcio, né, de maneira estratégica. Hoje a gente tem administradoras, tem uma das administradoras que a gente apresenta hoje, que é a número 2 no Banco Central de contemplação. Ela só está atrás da Honda, que é uma administradora que faz a venda casada com a moto, né? Então, cara, chuta uma moita é 50 motos, né, velho? Não tem, em dados não tem como ganhar dos caras, né? Não tem como. É difícil. Então é isso, cara, é uma inteligência financeira, não tem um produto redondo. Então hoje, cara, o que é a tua dor? O que tu tem? O que tu faz? Quanto que tu fatura? Quanto que tu precisa? Tu já tem alguma coisa específica? Tu já tem um projeto? E aí a gente trabalha nessa conjuntura aí para montar esse cenário. Então, todo o nosso croquis, todo o nosso planejamento aqui, ele é montado em cima disso. Cara, é 100% personalizado. Inclusive, por isso que a gente tem tantas empresas, tá? Porque, cara, vai ter o cara que não se encaixa na empresa A, porque a gente costuma dizer, né, o consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio. Então, é isso que a gente busca encaixar, entendeu? A melhor necessidade com a melhor oferta, vamos dizer assim. Então, o empreendedor, ele chega aí com vocês, conversa com o Bernardo vai fazer uma consultoria para entender aonde ele quer chegar, e a partir dali você vai formando a solução Isso aí. e leva. Quando eu olho isso, Ber, e até foi uma dúvida que você me trouxe, mas acho legal compartilhar aqui de novo com o pessoal. Quando você pensa assim, nesse roteiro de você contemplar, buscar uma carta contemplada, etc., eu gosto muito do que um amigo meu do BID fala, que é dinheiro barato, né? Então, assim, esse mecanismo que você traz como solução, ele acaba sendo um dinheiro barato. E aí você compara isso com crédito, né, empréstimos, etc., é muito mais caro. Tá certo isso? Tá errado? Como é que funciona isso, né? Essa relação crédito, cartas de consórcio, até outros fundos de investimentos que vocês estão trabalhando. São dois pontos que a gente tem que avaliar nesse sentido, tá? Primeiro assim, ó, como a regra já diz, né, o imediatismo custa caro, tá? E a gente hoje no Brasil, a gente é dominado por uma cultura de, cara, primeiro eu vou ver para depois eu dar um jeito de pagar. E isso, cara, sempre vai pagar mais caro, velho. Então, pô, achei um apartamento, quero comprar, vou ter que financiar, entendeu? Vou fazer um planejamento para eu adquirir a minha casa própria. Cara, você levanta aí 10, você não acha dois que pensam assim, né? Mas a gente lida muito também com a questão da realidade, né? Hoje a gente tem um problema que é a intransigência da instituição bancária, né? Então, hoje, vamos lá, o financiamento, né? Você pega o dinheiro e você vai pagar. O consórcio, você apresenta uma garantia e o banco financia essa garantia para ti, já fica alienado. Então, ela é uma operação mais suave, assim, por isso que ela não tem juros, né? Você comentou ali para o empresário, né? Como é que a gente faz o quebra-cabeça? Cara, eu posso trabalhar, por exemplo, o cara precisa de R$ 1 milhão para capital de giro, eu posso trabalhar na linha do empréstimo uma taxarada de uma vez só. Vai ser mais caro do que a gente fazer essa estruturação. Acontece, mas acontece com que perfil de cliente? Com aquele cara que sabe que, cara,
Pô, eu tô pagando mais caro tal coisa aqui. A gente atende aqui cara, por exemplo, que tem problema para comprar commodity, cara. A gente uns clientes aqui que trabalham com minério de ferro. Ele diz, cara, eu tô muito esgoelado e quando eu vou para o mercado que eu preciso comprar matéria-prima, eu tô pagando o preço da volatilidade e quando tava barato eu não tinha dinheiro para comprar. Então, cara, pegar R$ 1 milhão para esse cara com uma taxa condizente aí com o mercado, para ele ter dinheiro na mão, às vezes ele compra o minério de ferro a 1,5 de queda, ele pagou o juro. Entendeu? Então a gente lida com uma ferramenta que é o que, cara, é botar dinheiro para deixar o teu negócio saudável, para deixar o teu negócio respirando, né? Cara, quitação de tributos. Pô, cara, o indexador que o governo usa para botar juro e multa em dívida tributária é mais caro que empréstimo bancário, velho. Então, a gente teve um caso aqui de um cliente que, cara, era 9,5 milhões a dívida atual do cara. Para o cara quitar era 2,5. O cara pega 2,5 com a gente, paga 5, chutando alto. Ele diz, mas é muito juro. Mas, cara, ele ia pagar 9. Ele ganhou 4 milhões, velho. Não é 4 mil, é 4 milhões, entendeu? Deixou de perder mais 4. Entendeu? Então, assim, o dinheiro às vezes é caro na nossa visão. Pô, para mim o juro é caro. Mas na mão de quem já está na velocidade no mercado, que é o empresário, que é o cara da indústria, que é o cara do comércio, cara, ele paga um juro aqui, ele já multiplica esse juro no que ele ganha do outro lado. Quer pegar um negócio básico? Cara, antecipação de cartão de crédito. Hoje o cara está tomando aí de 8 a 12%, chutando aí, né? Se tu pegar um dinheiro com um juro, sei lá, de 2%, por exemplo, e não precisar antecipar teu cartão, tu já está pagando a conta dentro do negócio. Então, cara, é só tu ter essa flexibilidade, entendeu? Se eu for te dizer uma barreira de entrada, é essa, é trabalhar essa flexibilidade para o empresário enxergar, entendeu? Mas, cara, o mercado está nos empurrando para dentro desse carro, porque os caras não aguentam mais pagar taxa cara. Mas você sabe, Ber, que assim, o mais comum é você buscar aquilo que você foi habituado a vida inteira, né? Então, a vida inteira, a gente foi criado pelos nossos pais, pelas gerações anteriores, de que o dinheiro estava no banco, e se você precisar de algo, você vai e financia, e é assim, né? E você bem pontuou, né? De cada 10 pessoas, talvez você foi muito otimista, né? Você falou duas vão pensar na frente. Eu diria que uma vai pensar na frente quando tiver essa uma, né? Geralmente, realmente, a gente é muito imediatista nesse sentido. Agora, hoje, eu estou iniciando no mercado como empreendedor, ou já estou no mercado e preciso de investimentos. Eu não tenho nem ideia do que fazer, né? Como é que eu chego até ti e peço uma ajuda, né? Qual dica que você passa para o empreendedor chegar em uma pessoa como você, Ber, e ter todo esse conselho, toda essa visão que você está trazendo, que é algo. Quando a gente conversou a primeira vez, eu falei assim, Bernardo, você tem um ótimo negócio, cara. E você tem que expor isso, porque tem muito empreendedor que não sabe aonde conseguir dinheiro ou como conseguir dinheiro, vai nas vias normais, que é um empréstimo, um Pronamp, um crédito pessoal, e depois, né, até meu caso, que eu comentei contigo, né, eu fui buscar esses recursos para o Amigo Blue, a startup que eu fundei e que ela acabou não avançando, só que depois a dívida fica, você tem que pagar. E do jeito que você apresenta, cara, você ainda vai ter algo para pagar, mas ele vai ser menos doloroso. Ele não vai te trazer a dor, né, que um empréstimo normal vai te trazer em algo que de repente você precisou arriscar, precisou tomar uma decisão naquele momento ou até utilizou aquilo para realmente expandir a tua empresa. Cara, eu acho que o nosso principal viés aí vai muito do propósito, né, que você tocou antes, é o quê? Cara, ajudar as pessoas, entendeu? Então, cara, a gente tá aqui para vender e ganhar dinheiro, é óbvio, entendeu? Mas através do que a gente faz, ajudando as pessoas, a gente consegue ganhar dinheiro. Que é, cara, qual é o nosso diferencial hoje em relação a um gerente de banco, né? O gerente de banco, ele tem ali, né, as suas 2, 3 prateleiras ali de produtos, né? E
que por vezes, né, ele ou fica refém daquilo que ele precisa fazer para bater meta, ou ele, cara, eu tenho que fazer o cara entender que isso aqui é o melhor para ele, porque é só o que eu tenho, entendeu? E obviamente que muitas vezes eles sabem que existem outras alternativas no mercado, mas ele não pode vender um produto do A se ele está no B, né? E o nosso diferencial com a multibandeira, ele é exatamente esse, entendeu? Então, cara, vai ter um cara, pô, eu preciso levantar um capital de giro, eu tenho um imóvel aqui e, cara, o único jeito é fazer uma compra e venda do imóvel. Eu tenho instituição hoje que eu posso fazer a compra e venda de marido, sei lá, de pai para filho. Marido para mulher eu ia falar errado, porque esse não existe, né? Esse é o único que não dá para fazer, na verdade. Mas, pô, pai para filho pode comprar. Ou, cara, eu tenho administradoras aqui que dá para a gente executar uma espécie de capital de giro direto. Entendeu? Então, eu tenho alternativas que hoje você vai no banco, esse banco de agência que você vai, que você tem o gerente, assim, nenhum faz. Nenhum faz, de forma direta. Então, sempre tem que ter alguma forma, assim. Cara, como é que chega em mim, velho? Vai estar o meu Instagram no final ali. Se eu quiser botar meu telefone, é só me dar oi, velho. Não tem. Cara, a gente é muito do. O que a gente vende hoje, né, Leandro? A gente tem bastante essa conversa, assim, às vezes. A gente não vende dinheiro. O que a gente vende é a informação, né? A informação que a gente tem, porque a gente está dentro do sistema, entendeu? É isso que a gente vende, entendeu? Porque o produto por si, você pode comprar de onde você quiser, entendeu? Mas Agora, acho que vai além, tá, Bera? Permita-me. por favor. Vocês não vendem, né, só informação. Vocês educam o empreendedor, vocês ensinam o empreendedor com a informação que vocês têm, porque vocês atuam como parceiros, né? Seria muito cômodo você simplesmente vender e estar ao lado, do que o que você trouxe durante todo o nosso bate-papo aqui, de que vocês estão ali, lado a lado com o empreendedor, lado a lado com o empresário, ajudando, participando a construir aquela solução e, claro, fomentando o sonho daquela pessoa, porque a pessoa ela vai buscar o financiamento ou o crédito também porque ela está atrás de um sonho, né? Cara, isso traz um outro ponto, e a gente já está quase indo para o final do nosso bate-papo. É rápido, a gente está aqui, é rápido, mas todo esse tipo de decisão ele traz uma pressão, né, para ti, porque claro, está mexendo com cifras que podem impactar uma empresa, pode impactar uma pessoa, principalmente quando você pensa em altos investimentos. Como é que tu lida com isso, Bernardo, com essa pressão? Como é que você divide isso no teu dia a dia? Como é que você lidera essa pressão, inclusive com o teu time aí na IC? Cara, é bem importante a gente frisar, assim, né? Dentro do nosso modelo de negócio hoje, tá? A gente tem uma filosofia aqui que, tal qual Jesus falou aos seus discípulos, a gente está sempre em dupla, né? Diz na Bíblia, né? Ide e pregai o evangelho, né? Quando os discípulos saíram para pregar, né? Como orientação de Jesus, foi sempre em dupla, né? E, cara, aqui a gente segue muito isso. Então, aqui tudo acontece em dupla. Então, hoje a gente tem fisicamente equipes divididas. Então, a gente tem aqui hoje são quatro gestores, vamos dizer assim, gestores definidos, né, de equipes, mas, cara, eventualmente, cara, o Taylor é meu gestor, entendeu? Para não fazer o negócio sozinho, para a gente caminhar em dupla, fazer uma cronologia legal ali, fazer um negócio com mais sentido, principalmente para o cliente. Né? Então, hoje a gente faz tudo aqui em dupla, ninguém faz nada sozinho, né? Cara, dito isso, né, a tua pergunta ela foi mais relacionada à questão da pressão, assim, né? Cara, um negócio, às vezes, da pessoa, ela é o sonho da pessoa, né? Então, a gente tem muita seriedade com isso, porque, às vezes, a gente lida com mega empresários que têm 200, 300 negócios, um monte de imóveis, e que daqui a pouco fizer uma coisa errada num, ele não vai sentir. Mas muitas das vezes a gente lida com o cara, com o brasileiro raiz, que ele deu o peitaço lá e é o negócio da vida dele que nem tu falou, né? A decisão que a gente vai tomar aqui, ela vai impactar, talvez não só o negócio, acho que até tu não falou essa palavra, mas vai impactar a vida dele, né? Então, cara,
hoje, por saber que a gente busca fazer o melhor e que a gente tem produtos que são os melhores, te confesso que fica muito mais fácil lidar com isso. Porque, cara, a gente tem a ciência de que a gente está fechando alguma coisa que é o caminho certo para o cara, que é a melhor possibilidade, né? Que é uma administradora que não vai enrolar. Pô, tem administradora que o cara vai usar o crédito 6 meses depois de contemplar, porque ela fica achando intempéries ali, coisa para o cara não usar o crédito. Entendeu? Agora, tem outras que a gente libera em 30, 40 dias, sabe? Então, hoje a gente tem essa tranquilidade de trabalhar com coisas factíveis, assim. A gente sabe que o cara vai botar a mão no crédito e vai resolver o negócio dele, sabe? Então, cara, eu te diria que essa pressão até a gente não tem, né? Ou pelo menos eu não tenho hoje. A pressão, cara, é fazer mais negócio e vender mais. Mas aí também vem o know-how, né, Ber? Vocês É. vão ganhando know-how e como vocês trabalham com multiplataformas e várias administradoras, vocês acabam tendo um conhecimento maior, né? É diferente de você estar só numa administradora que você não tem muitas opções, né? Mas, Ber, cara, tem um ponto aqui que não tem como não tocar, né? Ainda mais, e estava fora sendo o nosso planejado, mas Vamos você lá. vai entender aonde eu vou chegar, cara. Ano passado, o Rio Grande do Sul passou por uma crise sem precedentes, né? Eu, que já não moro mais em Porto Alegre, eu fiquei extremamente impactado e eu vi a força dos gaúchos, né, recuperando o estado e passando por toda a crise que a gente passou, né? Eu vou dizer que a gente passou porque o Brasil inteiro se solidarizou com o que aconteceu com as enchentes, com as cheias ali no Rio Grande do Sul do ano passado. E eu acho que isso, com certeza, foi um dos pontos mais difíceis, né? Depois da pandemia, né? Eu acredito que esse foi um dos pontos mais difíceis para a empresa sobreviver e continuar operando. E eu sei que você foi um dos caras que foi para a trincheira, subiu no barco, resgatou pessoas. Então, cara, me conta um pouquinho assim do que isso representou no fortalecimento da IC, se em algum momento você pensou em desistir, né, da empresa como tal, e o que esse evento te trouxe de aprendizado e mais força que a gente pode levar daqui para frente. Cara, esse ponto é forte, velho. Que vamos lá, né? Até hoje, se você entrar lá no meu Instagram hoje, não sei se você já não viu, né? Hoje a gente postou lá, o Eduardo nos marcou lá, que há um ano atrás a gente estava entrando na água com um barco sem motor, com um remo e um outro conjunto de madeiras associadas que fazia o serviço de um, não era um remo. E, cara, um trajeto que a gente leva acho, 3 minutos de carro, da onde a gente pegou o barco até onde a gente foi, né? Que foi primeiro na casa do Eduardo, depois na minha, a gente levou 4 horas para ir voltar. E então, cara, em termos de C, tá? A IC, cara, na sexta-feira a galera acabou indo embora mais cedo, porque já estava começando um caos e tudo mais, e na segunda-feira a IC tinha um escritório emprestado, que é o da esposa do Eduardo, também a minha esposa trabalha junto com ela é advogada, né? E a Raíssa trabalha lá na parte de gestão, assim, do escritório, enfim, junto com ela. E a equipe foi para lá e, cara, lá tocou, né? Lá tocou e então, inclusive, entramos maio e naquela época maio foi recorde, tá? Foi o mês que a IC mais vendeu. Mas, cara, falando da catástrofe, assim, né? Aqui nós tivemos, cara, o Eduardo, a Aline, o Bruno. Cara, o Eduardo, a Aline e o Bruno, as casas completamente alagadas. Os meus pais, né? A água chegou no telhado. A minha casa ela não foi atingida porque eu moro no. Cara, dentro do nosso bairro, na verdade, a minha casa foi a única que não foi atingida, porque é o único apartamento do bairro. Então, só que no segundo andar, né? Tudo. E o nosso prédio aqui, velho. Nosso prédio deu 2,30 m de água aqui, 2,5 m de água, quase 3 aqui. Cara, foi assim, ó, coisas cara, são coisas de novo, que assim, o que a gente pôde fazer, a gente fez com a força que Deus nos deu,
tá? Cara, eu me lembro direitinho e é uma coisa que, obviamente, eu vou lembrar para o resto da vida, né? De sair daqui, de chegar na minha casa, né? De achar que ali não ia acontecer nada, daí eu, vamos lá na casa do Edu, né? E, cara, o caminho normal pela rua ali já não dava para passar, porque tinha um bacião, assim, na rua, tu já não passava. E chego na casa do Eduardo botando as coisas para cima, levantando o sofá e coisa. E eu disse, cara, será que essa água vai chegar aqui, velho? Porque nisso nós estamos, sei lá, velho, 3, 4 quilômetros do rio, sabe? Eu disse, cara, a água não pode chegar aqui, velho. Não tem como assim, né? Cara, já passo no meu pai e na minha mãe, né? Minha mãe disse, mãe, não faz nada, fica tranquilo e tal. Minha mãe foi fazer rancho na sexta-feira de tarde, cara. Porque ela achou que ia ser aquela jogada da pandemia, né? Pô, ia subir uma mágoa, ia acabar tudo, ninguém ia ter condição de comprar nada e ela ia ficar em casa e ia ter comida, né? E, cara, eu lembro que eu saía, assim, cerca de 8 horas da noite, mais ou menos, da casa deles. Até o Eduardo e meus pais moravam muito perto, assim, 50 metros um do outro. E, cara, a gente chega na minha casa e eu e a Raíssa olhamos, assim, e começa a verter uma água na beira da calçada, assim, cara. E, cara, eu liguei pra minha mãe, eu disse, pá, mãe, a água chegou aqui, porque eu moro bem na entrada do bairro. Eu disse, mãe, a água tá chegando aqui. Vem, sai daí, né? Nisso o Eduardo já tinha ficado sozinho, eu disse, cara, abracei ele, eu disse, bah, velho, quer ficar em casa, fica, né? Lógico que daí vem aquele senso patriarca, né? Eu disse, não, cara, eu vou proteger minha casa, né? A mulher dele saiu, enfim. E, cara, a gente viu a água subindo. Essa é a realidade. A gente viu a água subindo. Cara, a gente sai da minha casa. Quando os meus pais chegaram na minha casa, a água já estava batendo no cordão da calçada. Então, cara, não teve enxurrada onde a gente tá, mas a água chegou muito rápido, muito rápido. E, cara, eu olho assim, eu vou abrir o portão. Eu lembro que eu vou abrir o portão para os meus pais, assim, eu olho. Cara, essa água não tava ali a última vez que eu olhei da sacada, velho. E coisa assim, 15 minutos, velho. E eu disse, Raíssa, pega uma muda de roupa e vambora. Meus pais nem sobem, velho. Meus pais nem sobem. A gente pega algumas coisas e tal, saímos com os 2 carros de lá. Eu disse, não, vamos lá para o escritório. Né? Não tinha para onde a gente não tem parente. Isso aqui, na verdade, foi depois que Porto Alegre, então Porto Alegre já estava inacessível, não tinha como a gente chegar na minha avó. O meu Dindo não estava aí, estava preso no interior, que mora em Canoas também. A gente não tinha como ir para o apartamento deles. Não, vamos lá para o escritório. Cara, a gente vem aqui para o escritório, fica aqui, come um X e coisa. Cara, lembro que umas 11h30 da noite eu olho no Instagram a rua principal atrás da minha casa, os caras postando que era um rio, um rio. E eu, cara, meu pai é cardíaco, hipertenso, todos os problemas de saúde, tu pode imaginar, minha mãe também não das melhores não da melhor das condições, assim, bastante nervosismo, enfim. Eu disse, cara, como é que eu vou falar para eles? Porque se ali já tava com água, a casa deles já tava na janela essa hora. E, cara, e o Eduardo? E ele só respondia, disse, não, meu, tá tudo certo. E não falava nada. E, cara, vamos sair daqui. Vamos achar um lugar para dormir, né? A gente sai aqui do escritório cerca de meia-noite, mais ou menos. E, cara, a Anne e o Paulo nos Estados Unidos, de férias, atucanado com tudo que estava acontecendo. Voo, tipo, 3, 4 dias depois ele ainda tá voltando e o aeroporto já fechado, né? O aeroporto já tava tomado de água. E aí eles mandam assim, ó, só, vão lá para casa. Eles, não vamos incomodar, vamos para um hotel, não sei o que. Cara, pô, mundo do kart, né? Tem o hotel aqui que é do pai do Pedrinho Castro, né? Que é, cara, lá no fundão de Canoas. Eu disse, não, aquele hotel lá não vai ter ninguém, né, velho? Meu, eu ligo pro hotel, o atendente assim, não tem vaga. Pum! Eu disse, cara, se aquele hotel tá lotado, velho, não tem pra onde ir, velho. Eu pensei assim, né? E, cara, Anne, só, é para vocês irem lá para casa, a senha da porta é tal, pode bater lá que o síndico já sabe que vocês estão indo e tal, só que a gente saiu daqui com um carro só. Cara, eu lembro que eu chego na casa do Paulo, assim, e foi impactante, cara, foi impactante porque eu vi algumas coisas, assim, tipo, em particular, que já me mexeram comigo, e, cara, mais uma vez eu senti Deus me abraçando, assim, entendeu? É uma ideia que a gente troca até hoje, assim, né? Eles, cara, tinha um motivo para eles não estarem aqui. Foi Deus que preparou isso, entendeu? Porque, cara, eles iriam estar lá bem, no conforto da casa deles e, cara, eles salvaram a minha família. Salvaram meu pai, minha mãe, meu irmão, entendeu? Cara, a gente chega lá, eu lembro que eu entro no quarto deles, não, fica tu e a Raíssa no meu quarto, bora, ajeita tudo aí, sintam-se em casa, se precisar de roupa, pode usar as minhas. Cara, sabe quando tu constrói assim, eu disse, cara, esse cara é muito de Deus, velho.
E a Anne a mesma coisa, e, cara, o Lucas mega preocupado, né, com a conscienciosidade que ele tem, assim, sobre as coisas. Cara, eu lembro que eu me ajoelho, assim, acho que nem o Paulo nem sabe disso, cara, ele vai se impressionar quando ver. Cara, eu chego na cama dele, assim, e, cara, naquele momento era meu quarto de guerra, né, velho? Meu quarto de guerra tava lá com água, sei lá eu o quê, né? Cara, me ajoelho na frente da cama, assim, e, cara, só pensei assim, eu disse, cara, que Deus cuide do meu para que eu não precise me preocupar com o meu e tenha força para cuidar dos outros, entendeu? Naquele momento eu só pensava assim, cara, meu pai é aposentado, meu irmão recente tinha começado a trabalhar num escritório. Tipo assim, se nós precisar cuidar de nós, não vai sobrar para cuidar dos outros, sabe? E, cara, apagamos, vamos dormir, acordamos de manhã, 7 e pouco da manhã, o Eduardo foi resgatado de barco, a Raíssa me falou. Eu disse, cacete, velho. E, cara, e aí começa a notícia, começa a ver, e aí, claro, meu pai e minha mãe já tinham visto, tava ali, cara, nem tocava no assunto para não alertar, assim, a coisa, né? Cara, chega sábado, e aí sábado de manhã eles decidiram, cara, vamos pra praia, porque a minha madrinha mora na praia, já tava com racionamento de água, não tinha água na cidade, cara, nós amanhecemos sábado e os helicópteros da Força Aérea passando rasante na cidade, assim, eu disse, cara, o que que tá acontecendo, velho? E eles, bah, vamos pra praia, porque não tem o que fazer aqui, já conscientes, né, do que tinha acontecido, e eu disse, bah, vamos lá buscar meu carro, né, porque o meu carro tinha ficado aqui no prédio. Cara, nós chegamos na esquina do Carrefour aqui e já tinha água na calçada do prédio. E eu disse, bah, meu, não saio mais com o carro agora. Tá acima da roda, não sai mais, né, velho? Eu disse, bah, meu, vou lá pra ver se tem alguma coisa pra fazer, né? Cara, nessa hora ainda tava entrando os caras dos Jeep. Eu entro de carona com o Jeep Willys, o cara me larga aqui na porta, eu entro no prédio e eu disse, bah, meu. Só tava o meu carro e o Eduardo tem uma Brasília azul, ano 80, Uhum. que normalmente fica aqui. Só tava os nossos dois, a Brasília e o meu carro no andar de baixo. Eu olho pro cara e disse, meu, abre a porta do segundo andar que eu vou subir. Ele disse, não, não pode. Eu disse, como não pode, velho? Cara, alguém vai usar a vaga. Eu disse, vamos estacionar barco, né? Como é que vai chegar alguém aqui pra estacionar, velho? Cara, a chave da Brasília tava ali, botei os dois carros para cima, salvei os dois carros, saí caminhando com água no joelho de volta e a gente chega em casa e a Raíssa disse, a gente precisa fazer alguma coisa. Cara, caímos de paraquedas na beira da água no meio da tarde do sábado, sei lá que horas era, não tinha mais horário naquilo. Encontramos o pessoal da nossa igreja e disse, o que que nós podemos fazer? A única coisa que eu sabia, Leandro, né? Tu até tocou, resgataram gente. A única coisa que eu não fiz foi resgatar gente, velho. Porque, cara, eu tenho um senso de fazer as coisas pelos outros muito grande. Então, a chance de eu entrar na água e fazer uma bobagem e não voltar é muito grande. Eu tenho essa consciência, porque, cara, eu vou querer pular na água, eu vou querer salvar, e aí, cara, daqui a pouco eu salvo alguém e fico eu. Mas eu lembro que vocês fizeram um centro lá que o pessoal foi se reunindo. E, cara, Isso e eu lembro. aí, vamos lá, né? Mais uma vez, não porque era o pessoal da igreja, né? Mas mais uma vez, Deus toca nosso caminho. O pessoal da igreja, cara, nós precisamos arrumar uns abrigos, porque o pessoal da igreja, os membros da igreja estavam começando a pedir auxílio para a igreja e não tinham onde botar gente. Cara, nós estamos lá, vamos lá para o outro lado da cidade ajudar um abrigo. Eles tinham conseguido uma casa que cabia, sei lá, 35 pessoas, já tinha 40. Isso que era 9 horas da noite. E aí, cara, mais uma vez entra o Guilherme Manfroy, o mesmo cara lá dos R$ 2.000 na inauguração da IC. Cara, eu liguei para ele, eu disse, Guilherme, tu que conhece o cara dos imóveis, e cara, eu preciso de alguém que tenha alguma loja, alguma coisa assim, porque a gente precisa transformar em abrigo, velho. O negócio tá caótico. Aí ele disse, cara, peraí que eu vou te mandar dois contatos. Um era um pastor que não me atendeu e o outro era um cara que é vinculado ao registro de imóveis. E o cara disse, mas não tem como ajudar, desligou. Aí, cara, deu uns 5 minutos, o cara me ligou de novo. Cara, olha só, o que que tu precisa? Eu disse, cara, olha só, a gente tem de uma igreja, assim, assim, assim e tal. A gente tem mais umas 50 pessoas precisando de lugar, a gente não tinha onde botar, velho. Eu disse, cara, eu tenho um imóvel, eu tenho autorização para usar ele, só que é o seguinte, ele tá abandonado, ele não tem luz, ele não tem água, só que ele cabe mais de 50 pessoas. E eu disse, cara, vamos lá. Saiu a Raíssa, o pastor David, né, que no final do ano acabou me batizando, né, a gente se aproximou mais ainda por conta disso. Chovendo, no escuro, sem luz, sem nada, com as lanternas do celular e entramos no negócio. Cara, era uma casa, Leandro, eu acho que tinha uns 30 cômodos a casa, assim, era um troço, meu, era um mausoléu.
como a gente costuma dizer. Eu lembro que o pastor David é meio careca, assim, né? Vai me xingar depois. Ele só passava a mão na cabeça, homem de Deus, não vai dar. E eu olhava para ele e olhava para o Lucas, né, que era o rapaz, o Lucas, cara, o que tu precisar eu vou fazer. Eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar vocês. Cara, não vai dar. Esse cara vai dar. Cara, resumo, no outro dia de manhã tinha 5 eletricistas arrumando luz, tinha gente mexendo no encanamento. No final do domingo, 24 horas de enchente, 48 horas de enchente em Canoas, a gente já estava com 50 pessoas na casa. A gente conseguiu botar cada família num quarto, a gente conseguiu colchão, a gente conseguiu roupa, a gente conseguiu montar uma cozinha com o pessoal da igreja. Essas pessoas recebiam 2 marmitas por dia, recebiam café da manhã, tudo organizado, com uma nutricionista acompanhando. Cara, tem números disso, tá? Foram 20 e poucas mil marmitas, foram mais de 600 mil reais usados, né, de recurso que foi entrando e a igreja foi usando para compra de coisa, carne, coisa. Teve gente que ganhou sofá, que ganhou fogão, ganhou geladeira, ganhou coisa. E, cara, isso é 50 metros da casa do Paulo, velho. Então, pô, a água me leva para casa do Paulo, o Paulo não tá, o abrigo que aparece para a gente cuidar, para a gente desbravar o negócio a 50 metros da casa dele. Cara, como é que não é Deus, velho? Como é que não pode ser Deus, Leandro? Isso não tem como, cara, entendeu? Eu sem carro, não podia me locomover. Isso que, cara, o Paulo, os 2 carros, usa os carros. Eu disse, não, cara, não vou usar, não vou usar. Cara, eu não precisava de carro, tava 50 metros do meu, entre aspas, trabalho. E aí, cara, no meio disso, trabalhando, né? Tentando trabalhar do jeito que dava. Mas, cara, foi uma missão incrível, foi um negócio assim, que me transformou. Eu já tinha, vamos lá, já tinha uma indicação assim de que eu ia me batizar, eu ia virar um cristão de fato, assumir um compromisso público, né, com o batismo. Ali foi, cara, foi a definição, né? Eu brinco com a Raíssa que foi a nossa lua de mel, né? Porque no dia 19 de abril a gente casou no civil e no dia 1º de maio a água invadiu. A nossa lua de mel foi no meio da enchente, cara. Mas Mas Ber, assim, feliz que tu tocou nesse assunto, cara. Isso é uma coisa forte, assim, e é uma marca na nossa vida e, cara, a IC também passou por isso, cara. passou e se fortaleceu, principalmente por um dos líderes, que é a pessoa que nos fala aqui. Ber, vamos fechar aqui o nosso bate-papo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua visão de futuro da IC, é o momento do teu merchan, né? E qual conselho você traz para as pessoas que estão nos assistindo, assim, em relação a investimentos, carta de consórcio, o que você poderia trazer para eles? Vamos lá. Cara, visão de futuro, então, né, é um assunto que a gente leva muito a sério, assim, com muito cuidado, que como a gente conversava antes mesmo, né, cara, a velocidade das coisas, às vezes, elas não são compatíveis com o que a gente está preparado, vamos dizer assim, para correr, né? A gente não a gente entra numa esteira que está rodando mais rápido do que a gente está correndo às vezes, né? Então, cara, a IC é continuar se tornando referência, né? A gente já é referência em algumas administradoras, em algumas empresas. Tem empresa aí que hoje a gente é líder nacional, né? É continuar nesse caminho, continuar nessa pegada, né? Fazer isso com mais administradoras, ampliar mais o nosso braço, daqui a pouco alçar novos voos no sentido de ter daqui a pouco as nossas marcas, começar a abrir braços dentro do nosso organismo aqui, cara, e abrir braços físicos, tá? Hoje a gente não tem mais espaço para botar uma pessoa na nossa sala. Então, cara, vai ter que ter um segundo escritório, ou nós vamos ter que ir para um escritório maior, ou nós vamos ter que pulverizar, porque o negócio está crescendo, né? Que nem a gente comentou, né? Quando a gente conversou eram 12, ou 14, não lembro. Agora já são 16, entendeu? E, cara, e cada mês vai mais, e cada vez vai mais. A gente tem um objetivo aí que é atingir 50 milhões mês, né? A gente já chegou aí quase na metade disso. E, cara, o que eu dou de conselho, velho? Quando te bater alguma coisa, que diga, bah, isso é pouco pro que eu quero. Cara, ouve na primeira vez, velho. Não acha que é a vozinha do inimigo, do diabo, que tá no teu ouvido dizendo pra tu sair de onde tu tá, pra fazer qualquer coisa. Não, cara.
Quando tu bater cara, a primeira insatisfação que tu tiver, cara, já olha para isso, cara, se isso me tocou, se eu ouvir essa voz da insatisfação, é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Então, cara, eu até anotei algumas coisas para falar nessa parte aqui, velho, que tem uns insights aqui legais, né? Cara, segurança e estabilidade não combina com quem quer crescer. E você deu exemplo, né, que você falou pro seu pai, pai, não é minha vibe, não é por aí que eu vou. Então, Não tem como, cara. O risco faz parte da onde você quer chegar. cara, o preço é muito alto, Leandro. O preço é muito alto, entendeu? O Eduardo até comentou numa frase ontem aqui num bate-papo que a gente teve, ele disse, cara, falando de mim, assim, né? Disse, cara, por que tu tá tão calejado? Não, pra mim já é, velho. Tô nem aí pro não, entendeu? Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo, pum, deu. E aí é mais não, é mais não, é mais não, é mais não. Porque, cara, enganam-se aqueles que acham que quando você começa a subir no degrau mais alto da escada, você para de tomar não, velho. Na verdade, o não começa a ficar cada vez mais difícil de você transformar em sim, entendeu? Você começa a jogar numa mesa um pouco mais difícil, né? Um pouco mais perigosa, um pouco mais pesada, com mais concorrência, enfim, com mais coisa. Cara, vai dar muito medo, entendeu? Então, pô, tu que tá começando, não tu, né? Mas para quem vai nos ouvir aqui, tu que tá começando, cara, vai dar muito medo. A gente bate muito esse papo aqui nesse. Cara, tu pode sofrer dois momentos. Ou tu sofre para fazer o que tu tem que fazer agora e ter resultado, ou tu sofre dia 10 para pagar teus boletos. Então faz, cara, faz, vai, bota para cima, inventa, pô, dá um negócio aqui, um negócio ali, e bota para frente, entendeu? E Só uma pausa aqui, Ber, que veio um insight, né, na minha cabeça. isso é massa. Muitas vezes a gente fica olhando para o passado, olhando para o que te derruba, e você não abre a mente para a perspectiva da frente. Ah, eu errei naquela situação e tá, e você fica preso ali naquele círculo do erro, naquele círculo do que aconteceu, e você não olha para frente. E aqui é a mesma coisa, você fica preso no seu medo e não consegue olhar a oportunidade para frente e traçar uma rota que vai te levar para o sucesso, né? Então, é bem isso que você está dizendo. Vai dar medo? Vai. Eu tenho medo. Você com certeza tem medo hoje, apesar de estar com todo o sucesso que tá tendo. Mas, cara, o medo é natural e o medo nos impulsiona. O medo é o que faz a gente não ficar parado. A gente tem que usar esse medo para nos impulsionar. Se a gente ficar só no medo, não sai. Né? Cara, vamos fazer uma analogia assim de três pontos, né? Cara, você tocou no passado, né? Cara, o passado ele é o que te deixa depressivo, porque você fica automaticamente o tempo todo te comparando, diz, ah, cara, mas e se, e se, e se? Cara, e se já era, nego velho, já Não era, ganha o jogo. morreu. O futuro é pura ansiedade. Você não tem como controlar o futuro. Veja bem, eu não estou falando para tu ser imprudente, não trabalhar com planejamento na tua empresa, não é isso. Mas sobre tu como pessoa, né? Porque antes de qualquer empresa existe um CPF, velho. Uhum. Então, tu como pessoa, cara, se tu pensar demais no futuro, tu vai viver no futuro, tu vai esquecer do presente, tu só vive ansioso, pensando no que não aconteceu ainda, que provavelmente não vai acontecer. Cara, te sobra o quê? Faz o teu melhor no presente. Faz o teu melhor do melhor jeito possível, que o Mário Sérgio Cortella fala, né? Cara, faça o melhor possível no momento, com as condições que você tem, até que você tenha condições de fazer algo melhor ainda. E é um dia de cada vez, é um processo de cada vez. Então, cara, cada dia, cada hora que tu acorda, vamos dizer assim, cada dia você tem 24 horas, entendeu? Ou você passa esse tempo pensando nas últimas 24 horas, ou você passa ansioso pelas próximas 24, ou você vive cada uma dessas horas da melhor maneira que você puder, para fazer o que você tem que fazer. Então, cara, medo vai dar, velho. A gente tem medo de tudo. Mas vamos lá, né, meu? Vamos para frente, vamos para É mais. cima. Vou fazer uma provocação até. O que é mais legal? Ou não é mais legal a palavra, né? Mas o que é pior? É tu ter medo e não poder fazer nada porque tu não tem dinheiro, ou tu ter medo e pá, passei do medo e, cara, agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho dinheiro. Não adianta a gente ser hipócrita. Tem que ter dinheiro, velho. Se não tiver dinheiro, não faz nada mesmo. É uma boa provocação para a gente ir fechando aqui, ver. Cara, foi
um prazer imenso bater esse papo contigo. A gente tem esse dom, né, Ber, da gente se perder e conversar de outras coisas. Se a gente entrasse no assunto kart aqui, o negócio ia mais longe ainda, né? Mas, cara, muito obrigado pelo bate-papo. Adorei estar contigo aqui. Foi um prazer. E espero que todo mundo que veja esse nosso podcast possa, né, entender um pouquinho mais sobre a proposta, entender um pouquinho mais sobre investimentos, a questão do consórcio, e que a informação aqui, o teu depoimento de vida também, em relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, possa tocar alguém lá na frente, porque eu acredito muito que a mensagem que a gente passa aqui é uma mensagem positiva, é uma mensagem que vai chegar no coração de alguém e que vai fazer o bem para essa pessoa. Então é isso. Obrigado, Ber. Aquele abraço. Valeu, meu querido. Show de bola, mano, velho. Eu te deixo essa frase final aí, né, de que, cara, acho que até uma analogia, na verdade, não é uma frase, né, mas, cara, a diferença principal do empreendedor e do cara que não tem coragem do próximo passo é o cara que escolhe comprar um carro da Toyota ou um Peugeot, velho. O cara que tem a ver empreendedor ele nunca vai comprar o Toyota, velho, porque ele não gosta de estabilidade, ele gosta de se incomodar. Né? Então, cara, é isso aí, meu. Vamos tocar o terror na terra. Foi um prazerzão, meu. Achei, fiquei lisonjeado mesmo. Acho que tu usou várias palavras aí que me ativaram positivamente. E, cara, que venham mais oportunidades, que a gente possa crescer juntos. Sucesso demais aí para os teus negócios e conta comigo sempre aí, que onde eu puder eu vou te alavancar aí.